Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Aldivaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu retorno mais uma vez ao assunto inteligência artificial. Já é o terceiro ou quarto vídeo que eu venho falando sobre o assunto. Se você não assistiu o vídeo passado, eu fiz uma narrativa, um comentário sobre uma matéria divulgada no site Olhar Digital, onde meio que se fazia uma espécie de marketing em cima de uma notícia, de alguém, de uma empresa que tinha criado uma inteligência artificial e durante os testes tinha assumido o controle de uma máquina e tinha quebrado um sistema de uma máquina Linux, enfim. E aí eu fiz os meus comentários acerca do assunto e deixei para vocês que eu voltaria num próximo vídeo para falar sobre um trabalho que eu estava para entregar da pós-graduação. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre ele e para mostrar para vocês como que a gente constrói, como é que é possível construir um sistema, uma aplicação, seja lá o que for, baseada num modelo de inteligência artificial. Também em um modelo de inteligência artificial e em técnicas extremamente aplicadas na criação de modelos de inteligência artificial. É o que eu vou trazer para vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PNL, ou seja, processamento de linguagem natural, e lógica nebulosa, ou lógica fuzzy. Antes de começar a falar para vocês, eu acho que é legal eu falar pelo menos um pouquinho sobre o que seria lógica fuzzy, ou lógica difusa, ou lógica nebulosa. Bom, quando se fala em lógica... mas antes, rapidinho, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. É sempre minha solicitação. O canal vem crescendo bastante e eu agradeço muito a confiança de vocês. Vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre lógica fuzzy ou lógica nebulosa, a gente tem que ter em mente o seguinte, para quem estuda tecnologia. Uma proposição lógica, uma sentença lógica, ela só tem dois valores, 0 ou 1, positivo ou negativo, sim e não. Ela nunca tem um meio termo, ela tem sempre dois valores. A lógica fuzzy ou lógica nebulosa, ela estuda exatamente isso, a relação de pertinência entre um ponto e outro, ou seja, ela estuda o grau de distância entre um ponto e outro, ou seja, ela estuda sempre tudo que está no meio ali, ou seja, ela estuda sempre o que não é lógico, na verdade, o que está entre um valor e outro. Então, com isso, é possível na inteligência artificial, aplicando técnicas de lógica fuzzy, você definir, por exemplo, análise do que é positivo, do que é negativo, de uma proposição, de uma sentença, se aquela frase, ela tem um teor, um sentido positivo ou negativo. E aí se aplicam as técnicas de PNL, de processamento de linguagem natural, tirando os artigos, você pega uma frase, tira todos os artigos definidos e indefinidos dali, pega só as palavras-chave, junta aquilo ali e aplica nela a lógica fuzzy. E aí, através de métodos já prontos, eu vou mostrar o que eu tive a oportunidade de construir no Python. Já utilizando métodos prontos, a gente consegue... Métodos é quem trabalha com Java. Utilizando funções, você consegue definir se aquela sentença é positiva ou negativa. Então, isso é lógica fuzzy, aplicado em cima de processamento de linguagem natural, ou PNL. Essas duas técnicas são muito utilizadas na construção de modelos de inteligência artificial. Assim como a Meta tem o modelo dela, assim como o Google tem, como a Microsoft tem o seu modelo, e existem inúmeros modelos de inteligência artificial. Bom, baseado nisso, eu entreguei um trabalho na semana passada, hoje está fazendo uma semana, onde eu precisava aplicar essas duas técnicas, ou seja, eram duas disciplinas, PNL, processamento de linguagem natural, e lógica nebulosa ou lógica fuzzy. A minha proposta nesse caso, que eu vou mostrar para vocês que foi entregue, é o seguinte: eu fiz uma POC, uma Proof of Concept, ou seja, uma prova de conceito. A minha ideia foi o seguinte, o que eu pensei? Eu tenho uma agência de notícias, alguma coisa parecida com a Reuters, que é uma agência de notícias internacional, e aí a minha ideia foi fazer que essa agência fizesse um web scraping, ou seja, que ela fizesse uma varredura nos principais portais de notícias do Brasil ou internacional, pegasse as 5 principais notícias daquelas matérias, lesse aquelas notícias e aí sim aplicasse a técnica de PNL, de processamento de linguagem natural, depois aplicasse lógica fuzzy, definisse a sentença, se ela era positiva, negativa, depois gerasse uma nuvem de palavras e por final aplicasse também, além da lógica fuzzy, o modelo Transformers, que já tem dentro dele uma função, um método que consegue, sem muitos parâmetros, definir, fazer uma análise de sentimentos, que aliás, eu esqueci de falar isso,
com a lógica fuzzy você consegue fazer, aplicando essas técnicas que eu falei, uma análise de sentimento de uma frase ou de um texto inteiro. Bom, para simplificar, como é uma POC, eu fiz apenas em cima do título da matéria, eu não peguei a matéria toda, eu fiz o web scraping, utilizei os métodos que eu vou mostrar isso no Google Colab já para você, só estou fazendo uma introdução acerca do trabalho que eu fiz, mas eu vou mostrar na prática como é que isso foi feito, ok? Segura aí. Onde é que eu estava? Importei o modelo Transformers e apliquei um método específico, uma função específica que já analisa, já consegue fazer essa análise de sentimento. E ao final eu imprimi a análise da lógica fuzzy e análise do modelo Transformers e fiz uma comparação para ver qual deles é mais eficaz ou mais eficiente. Mera exibição, tá? Não houve nenhum tipo de avaliação entre um e outro, mera exibição, ok? E ao final dessa análise, esse script que eu criei, ele gera 2 arquivos com extensão JSON, exatamente com essas análises de tendências. Então é um negócio bem legal, inclusive a nuvem de palavras, tá? Essa sequência, na verdade, foi mais ou menos a sequência que foi pedida na apresentação do trabalho. Não é um trabalho de projeto final, é apenas um trabalho de conclusão de módulo. A gente terminou esses dois módulos, nós terminamos esses 2 módulos agora, e aí foi pedida essa apresentação. Eu acabei fazendo sozinho, por conta da minha rotina, mas tiveram vários grupos e essa foi a minha proposta, tá? Essa agência de notícias fazendo web scraping nos principais portais. Para não dificultar muito, para não perder muito tempo, como eu disse, eu faço análise somente do título e escolhi apenas um dos principais portais, escolhi o G1, não por acaso escolhi o site do G1 para poder fazer esse web scraping, pegar as 5 principais notícias, aplicar a lógica de processamento de linguagem natural, depois aplicar a lógica fuzzy, gerar, para fazer análise de sentimentos, gerar a nuvem de palavras e ao final gerar esses arquivos, fazer a comparação entre o que foi falado, o que foi analisado em lógica fuzzy e analisado pelo modelo Transformers e ao final gerar os arquivos com extensão JSON, beleza? Eu vou virar para cá, vou mostrar para vocês e no final a gente volta para fazer um comentário. Ficou muito legal, eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa, fui um bom piloto de IA, usei o ChatGPT para desenvolver toda a lógica em Python e fui ajeitando o código ali à medida em que eu achava, quando o negócio ficava muito complexo, eu ia perder muito tempo. O prazo que a gente tinha para entregar o trabalho não dava para fazer tudo em hardcode, programar tudo. Fui um bom piloto de GPT. Muitas vezes o ChatGPT se perdia. Eu não estou usando o modelo O1 por razões óbvias, eu não estou pagando licença do ChatGPT, mas isso prova quão eficiente é. E prova também o que eu tinha dito no vídeo passado. Muitas vezes o ChatGPT, na hora de escrever aqui, ele se perdia completamente, começava a fazer um monte de coisa, estragava o código todo. Foi o que aconteceu na matéria divulgada pelo site do Olhar Digital. Se você não viu, eu vou deixar na descrição do vídeo, dá uma olhada nesse último vídeo, ok? Vou virar para cá, vou mostrar para vocês no Google Colab, depois a gente volta para encerrar o vídeo, beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, esse aqui foi o trabalho que eu apresentei, lá na conclusão do módulo. Eu utilizei o Google Colab, depois eu vou fazer um vídeo só mostrando para vocês o que é essa solução, tá? Por enquanto a gente fica só por aqui, eu quero trazer para vocês. Bom, como eu disse na introdução, eu começo lá na minha agência de notícias, fazendo um web scraping para os principais 5 portais, ou para os principais portais. No caso aqui, eu escolhi o portal do G1. Então o que a gente faz aqui, ó? Web Scraping realiza um get no G1 e extrai as 5 primeiras matérias de destaque na home de notícias. Como target foi utilizado a classe FeedPostLink dentro do widget notícias. Foi utilizado a biblioteca Beautiful Soup, que possibilita a extração dos textos em HTML e XML de forma organizada. O que é isso aqui? Quando você faz um web scraping, ele vai olhar para a página e vai precisar procurar uma classe, na verdade, dentro daquela página. Então ele vai utilizar um web scraping para fazer isso, vai utilizar aquela biblioteca Beautiful Soup aqui, e eu preciso procurar dentro dessa página uma classe para onde eu encontro o que eu estou precisando. Então, olhando, fazendo um inspect na página do G1, eu encontrei essa classe FeedPostLink, e aí sim eu cheguei ao widget onde estavam as 5 primeiras notícias. Bom, ele faz esse web scraping lá, traz as notícias, utiliza alguns métodos aqui dentro. Eu vou executar para vocês verem exatamente o que ele vai trazer. Ele vai trazer o cabeçalho das notícias e a gente vai mostrar. Aqui ele joga dentro de um for, tá? Para a gente poder exibir exatamente o que ele faz. Aqui, se eu clicar, ele vai executar o código. Primeira coisa, ele faz um pip install, ou seja,
ele utiliza o instalador do Python para instalar essas bibliotecas aqui, ó. Request Beautiful Soup, o NLTK, que é o que a gente utiliza muito para trabalhar com PNL, já instala também o modelo Transformers, ok? Esse método aqui, esse pacote para poder fazer a análise de lógica fuzzy, e esse Word Cloud, na verdade, que é também uma biblioteca para você criar a nuvem de palavras. Isso aqui passa a existir ao longo de todo o código. Normalmente aqui no Google Colab é utilizado em blocos, tá? Quando você vai fazer um trabalho, apresentar alguma coisa, você pode colocar o código todo? Pode, ele vai executar o código todo. Então nesse caso eu vou clicar no play aqui, ele vai fazer o pip install dessas bibliotecas e vai executar isso aqui. Então vamos prestar atenção, vamos ver ele executando, a coisa acontecendo. Vamos lá. Cliquei aqui, ele vai começar a executar aqui pra gente, ó. Ele vai começar a instalar a biblioteca, tá vendo? Ó, começa a instalar a biblioteca, vai fazer o web scraping e vai trazer as notícias pra gente aqui embaixo, ó. Ele ainda está executando, tá? Ele vai trazer as notícias já. Ainda está instalando, ó lá, ele pegou as notícias. Então, ele pegou as 5 principais notícias da página do G1. Aqui eu tenho o título das notícias e aqui eu tenho a URL. Isso aqui foi um requisito que eu coloquei na hora de escrever o código para que trouxesse a URL inteira, ok? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 notícias. Nunes e Boulos trocam acusações. Então a gente tem aqui uma matéria de sentido de teor político. Aqui a gente tem uma notícia policial, né, o que parece. Homem joga carro em soldado de Israel, aqui sobre a guerra, aqui sobre a Mega Sena, e aqui uma outra notícia sobre política. Então, pessoal, o que a PNL vai fazer? Agora aqui, ó, análise de processamento de linguagem natural. Ela vai tirar os artigos, né, vai deixar as principais palavras, e logo depois a gente vai aplicar a lógica fuzzy aqui embaixo. Tá? Então aqui embaixo, passando para o módulo seguinte. Então o primeiro módulo do código da aplicação, ele instalou essas bibliotecas todas, demorou um pouquinho, foi lá na página do G1, utilizou essa classe feed, post, link, ok? Pegou as 5 principais matérias e trouxe. Então nós já temos isso aqui já invariável no nosso código. Segundo módulo, ele vai aplicar PNL, ou seja, processamento de linguagem natural, utilizando a biblioteca NLTK. E aí aqui eu fiz uma breve descrição, tá? Ele vai fazer a tokenização, ou seja, ele vai taguear, ele vai botar token nessas palavras e vai fazer o steaming. Na verdade, o que é o steaming? É trazer a palavra ao seu radical, a sua forma mais primitiva, ok? Ele vai tirar as stop words, vai fazer o streaming e vai fazer a tokenização. Bom, vamos executar aqui. Aqui ele faz os imports, aqui é meramente, não sei se deveria explicar o código, mas ele começa a fazer os imports das funções, dos pacotes e das funções que ele vai poder utilizar aqui. E eu sempre colocando aqui embaixo para ele fazer, colocando dentro de um laço aqui embaixo, pedindo para que ele faça a impressão, para a gente poder ver como que é a saída do código, tá? Bom, ele vai pegar agora essas 5 matérias aqui, vai processar e vai jogar a saída para a gente. Vamos clicar aqui e vamos ver a coisa acontecendo. Ó. Aqui eu acho que vai ser mais rápido, porque ele não tem que instalar nada. Vamos lá, ó. Olha lá, ele já fez o processamento das matérias. Ele tirou os artigos, aplicou o steaming, trouxe a palavra para o radical de cada notícia. Ó. Tá vendo? Processada, e trouxe aqui. Em cima disso aqui, ele vai agora aplicar a lógica fuzzy, né? Vai fazer a análise de sentimentos para a gente. E aí a gente vai ter o primeiro resultado da análise de sentimento, das sentenças, das frases, das matérias que a gente pegou, do título das matérias, é importante ressaltar isso, e ele vai mostrar para a gente a saída. Vamos lá, ó. Vamos clicar aqui, vamos deixar ele executar. Tudo que eu estou colocando para vocês foi a apresentação que eu fiz, tá? Eu coloquei na apresentação do trabalho, ele já colocou aqui embaixo, ó. Eu nem vi. Tá vendo? Então ele está me dizendo o seguinte, ó, a primeira notícia, Nunes e Boulos trocam acusações pelas responsabilidades sobre apagão. Ele está me dizendo que isso aqui é uma sentença negativa, que essa frase, a análise de sentimento dessa frase, ela é negativa. Como que ele chegou nisso? Ele tem um score aqui, ó, que é definido aqui no código. Cadê? Análise de sentimento, ó. É definido aqui. A gente coloca aqui meio que a gente coloca aqui meio que um padrão, tá? Isso aqui, pessoal, quando a gente teve na aula foi falado muito sobre isso, até onde iria o negativo,
para a esquerda abaixo do eixo X, né, para a esquerda o negativo, o neutro, análise neutra e análise positiva, ok? Então esse resultado ele é baseado nisso, o score, tá vendo? A segunda frase ele está colocando como neutro. Essa segunda frase, essa daqui, ó, homem joga carro em soldados de Israel na Cisjordânia, ele classifica como negativo. Então olha como que a coisa vai fluindo. Mega Sena acumula e prêmio vai para 51 milhões. Veja números, ele classificou essa sentença como positivo, ou seja, classificou não, ele fez a análise de sentimentos dessa sentença como sendo positivo. E aqui embaixo ele está dizendo, ele classificou segundo o score dele como neutro. Beleza? Essa foi a análise da lógica fuzzy. Vamos para agora aplicar agora sim um modelo de inteligência artificial Transformers, que é o mesmo modelo utilizado pelo ChatGPT, ou melhor, pelo GPT, né? Pelo ChatGPT é o chat em si. Percebam aqui que ele utiliza esse pacote pipeline, que a gente importou lá em cima, o Transformers. Esse pipeline por si só, ele já faz uma análise de sentimento, ó, Sentiment Analyze, tá vendo? Então você não precisa aplicar muitos parâmetros. Vamos rodar e vamos ver como que ele aplica isso. E ele já faz rapidinho aqui, ele já vai cuspir a saída lá embaixo, ó. Vai cuspir a saída aqui, vamos esperar. Ele já vai colocar a saída pra gente. Vamos lá. Já fez a análise dele, ó. Ele colocou a primeira como negativa, sempre tem uma diferença, eu percebi isso. Aqui a primeira foi negativa e a segunda também. E aqui ele coloca o score dele. Vamos ver aqui. Negativo, negativo. Vamos ver como ficou. Negativo, neutro. Aqui a gente tem uma diferença. Vamos ver a terceira. A terceira ele colocou como positivo. Isso aqui tá meio estranho. Homem joga carro e soldados de Israel, ele botou como positivo. Não achei legal. Aqui o terceiro deu negativo. Deu uma positivo para baixo. Bom, ele colocou tudo negativo. Esse score aqui realmente tá meio estranho. Mega Sena acumula, também deu negativo, tá vendo? Então são pontos que precisam realmente ser revistos. Engraçado, o curioso é que assim, na data da apresentação, o Transformers trouxe para mim uma análise mais fiel ao que a frase diria do que a lógica fuzzy. Eu acho que a fuzzy aqui hoje se saiu melhor. O que eu acho que eu deveria melhorar, e foi um comentário que eu fiz no trabalho, seria o meu entendimento de calibração, né, de ajuste aqui na lógica fuzzy. Eu precisaria entender um pouco mais para deixar esse modelo mais bem ajustado e quem sabe talvez mais próximo do que o utilizado no modelo de IA. Esse modelo não, perdão, essa função aqui mais bem ajustada, mais bem calibrada, para que ela se aproximasse ao modelo Transformers. E hoje ele deu um resultado não gostei desse resultado aqui não, tá? Mas vamos seguir em frente, vamos lá. Aqui embaixo ele vai imprimir o resultado da lógica fuzzy e da lógica Transformers para a gente poder avaliar, poder comparar. Eu vou clicar aqui, ele faz um for, tá? Eu acho que não cabe aqui explicação do código, ele vai fazer um for aqui e vai trazer para a gente os resultados de um e outro, um embaixo do outro. Ó, lógica fuzzy, negativo. Lógica Transformers, negativo. Percebam que ele tem uma diferença no score, tá? Segunda frase, lógica fuzzy, neutro. Lógica Transformers, negativo. Aqui em cima a mesma coisa, negativo, positivo, 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 neutro, negativo. Então, realmente teve uma divergência maior. No dia do trabalho eu só tive uma matéria onde eu apresentei divergências. Depois eu vou fazer os testes de novo e ver se eu consigo melhorar. No Transformers eu não consigo mexer porque é um modelo fechado, tá? Mas na lógica fuzzy eu consigo calibrar melhor. Agora vem um negócio bem interessante, que é uma nuvem de palavras. Confesso que a primeira vez que eu vi nuvem de palavras foi no programa da Fátima Bernardes. Isso já tem mais de 8 anos, 6, 7 anos, que são as principais notícias, o que está girando. E aí a gente volta para aquele contexto da agência de notícias. Eu chego no salão, no meu NOC, né, no meu centro de operações da minha agência de notícias, olho para a nuvem de palavras, 10 horas da manhã eu já sei mais ou menos quais são as notícias que estão circulando ao redor do mundo, ao redor do meu país, na minha região, no meu bairro, enfim. E eu já consigo ter uma visão aproximada do que está acontecendo. Então, lembra que eu falei lá em cima que ele importa essa biblioteca Word Cloud do próprio Python, e aí ele executa, ele pega todas essas sentenças aqui, essas frases, né, esses títulos de matérias, pega ali a análise de PNL que foi feita e gera a nuvem de palavras. Então vamos rodar aqui,
porque é um negócio bem, é um resultado bem interessante. Olha só, olha o que deu pra gente. A gente tem notícias bem difusas lá em cima, né? Bem difusas não, a gente tem notícias bem, não tem muito uma relação com a outra. Tem uma notícia de política, uma notícia de guerra, uma notícia de caso policial, e nós temos uma outra notícia, acho que de loteria. Então o que trouxe pra gente? Ó, Nunes, bolo, política, certo? Essa palavra aqui não é legal falar, né? Aqui na plataforma, governo, vídeo. Então, Cisjordânia. Então a gente percebe que tem alguma coisa de guerra circulando, tem política, não tem um assunto, né? Então a gente olhando essa nuvem de palavras, a gente percebe que não tem nenhuma notícia desastrosa acontecendo ao redor do mundo ou na minha região. A coisa está bem distribuída e bem... não está nem heterogênea, ela está bem distribuída, não tem um ponto central onde você olha, caramba, hoje temos uma bomba. Ok? Então nós não temos. Ok? E essa última função, def gera arquivos, na verdade, ela vai gerar 2 arquivos com extensão JSON. Não cabe aqui colocar para gerar, porque eu não vou poder mostrar o Grafana. Mas exatamente é a funcionalidade principal dela. Ela gera esses 2 arquivos JSON para que eu utilize no meu painel, lá da minha agência de notícias, para gerar um gráfico no Grafana com todas essas informações, com o que a gente viu na nuvem de palavras, que já vai estar no painel, com análise, e principalmente com análise de sentimentos. Então, olhando um dashboard do Grafana, eu já vou ter mais ou menos um score, já vou saber como é que está o dia na minha agência, como é que estão as notícias. Então, esse foi o trabalho que eu entreguei. Eu levei 2 madrugadas para fazer, aproximadamente 10 horas aí, 5 horas em cada dia, começando 10 da noite, indo até 3 da manhã do dia seguinte. Me deu bastante trabalho ajustar esse código. Usei o ChatGPT sim para criar a ideia principal, fui ajustando e fui modelando e remodelando, acertando na mão algumas coisas que eu precisava, ok? Mas basicamente ele foi todo feito com IA. Beleza, pessoal? Vou voltar para cá para a gente encerrar e fazer mais alguns comentários. Vamos lá então. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Bem interessante, né? Então, voltando ao início, foi o que eu tinha dito para vocês em relação àquela matéria do Olhar Digital. Galera, existe aí uma jogada comercial onde o pessoal acha que a IA vai dominar o mundo, enfim, vocês viram aqui que é altamente manipulável, tudo tem um resultado esperado, ok? Não tem nenhum tipo de mágica, ou seja, eu criei uma aplicação onde eu utilizo técnicas de lógica fuzzy e de processamento de linguagem natural e ainda consegui importar um modelo de inteligência artificial chamado Transformers, que é utilizado no ChatGPT, né, o T de Transformers, e ali eu utilizei alguns métodos para poder fazer uma análise de sentimento. Poderia ter utilizado análise de sentimentos para verificar, para checar, para avaliar todas aquelas 5 matérias? Poderia, só que isso iria dificultar um pouco o código, iria complicar um pouco mais o código, ia me dar mais trabalho. Eu acho que a missão do trabalho era você desenvolver, aplicar essas técnicas e ter um resultado bem legal na saída. A nuvem de palavras, por exemplo, é um negócio assim que praticamente já vem pronto, não tem tanto mistério. Você pega ali a função e você aplica, ele já joga as palavras-chave ali, ele vai te colocar um conglomerado de palavras-chave, né, que já foram separadas e processadas pela PNL, pelo processamento de linguagem natural. Ele só vai ordenar aquilo ali, você vai olhar e falar, hoje o dia tá assim, tá assado, tá difuso, não tem nada definido, como foi o resultado agora. Hoje são sábado, 23 horas e 10 minutos, então as notícias são as coisas pontuais que aconteceram durante o dia. Talvez, quem sabe, se eu colocar isso meio-dia de uma terça-feira, de uma segunda-feira, a nuvem de palavras talvez ela seja mais focada e você olhando, você já tem uma percepção melhor de como é que está o dia, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho, me acrescentou demais. Esse último módulo foi assim altamente técnico, a gente aprendeu muita coisa, tá? E eu sigo aqui os meus estudos com inteligência artificial, sempre trazendo conteúdo de relevância para vocês. Queria muito ouvir o comentário de vocês, o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm estudado sobre inteligência artificial, se você já é estudante, se você aplica, se você é um bom piloto, né, de um prompt aí desses. No vídeo passado eu falei sobre o prompt chamado Together.ai, dá uma olhada, bem rápido, gostei muito, me auxiliou em algumas coisas para fazer esse projeto. Dá uma olhada, Together.ai, eu acho que é esse a URL de acesso. Se não for, procura IA Together, você vai achar. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.